pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do Projeto Desenvolver. Hoje a gente trouxe aqui bastante convidados, a gente vai ter um grande bate-papo para que vocês possam sentir como que essas pessoas que estão aqui com a gente vivenciam o seu propósito e como isso faz diferença na vida delas. Falou um pouco em cada vídeo, inclusive no nosso último vídeo, nos e-mails das pessoas que receberam, que cadastraram lá, inclusive vamos lá na bio, cadastrem seus e-mails para receberem conteúdos exclusivos. Eu falei um pouquinho do início da minha carreira, né, do início da virada do meu propósito, que vocês já viram no vídeo passado, e aí eu conto um pouquinho da emoção da primeira palestra. Então, eu estava num público aí de 30 pessoas, mais ou menos, 30 gestores, um grande projeto, um projeto onde eles tinham uma imersão de 2 semanas e a gente tinha um desafio de construir uma palestra de qualidade de vida, onde essas pessoas pudessem absorver um pouquinho de como elas estavam nessas 7 áreas da nossa vida, né, da vida da gente, como é que a gente está usando isso no dia a dia. E aí eu estava lá no meio daquelas 30 pessoas, e comecei a fazer, e eu gosto muito do lúdico, então eu acho que o aprendizado ele é melhor absorvido quando a gente coloca as pessoas para praticarem aquilo que faz. E aí eu fiz com que eles construíssem uma roda da vida, onde falava um pouco das 7 áreas da nossa vida, área financeira, espiritual, da saúde. Então a gente fez esses gestores praticarem. Na hora que eles terminaram, que eles olharam para aquela roda, eles perceberam exatamente qual era a área que estava deficitária e como é que eles podiam melhorar dali para frente. E o que me surpreendeu, o que realmente fez eu ver, esse é o meu propósito, foi que na hora que eu terminei e agradeci pela oportunidade, eu fui aplaudida de pé. Então é um arrepio que até hoje eu sinto quando eu lembro da sensação de você ter pessoas te aplaudindo porque absorveram aquilo que você quis passar. Então isso é viver, isso é ter a certeza de que você está vivendo no teu propósito. E aí eu trago aqui com a gente, né, Gustavo Lapa, professor Gustavo Lapa, que muita gente fala assim, poxa, mas eu sou professor, eu não posso fazer muita coisa, eu não tenho que inovar. E vocês vão conhecer a história dessa pessoa fantástica, que tem cada dia mais inovado dentro da área dele e ajudado a muitas pessoas. Gustavo, é um prazer ter você no projeto. Obrigado, então Flávia. Conta um pouquinho aí dessa tua história. Primeiro, agradecer a presença aqui, né, de estar aqui no projeto de vocês. Realmente fico feliz de estar podendo contribuir, ainda que minimamente, aí, com a caminhada de várias pessoas usando essa ferramenta maravilhosa que é a internet. Então, assim, minha jornada começou na faculdade, quando eu identifiquei que eu não conseguia me encaixar muito nas opções que estavam na minha frente, né? O estudante de Direito geralmente tem a opção ali, a grosso modo, de fazer concurso ou abrir escritório, mas a maioria hoje do mercado opta por essa primeira opção do concurso, né, pela segurança e suposta estabilidade. E aí começou comigo pensando assim, que aquele não era o meu caminho que ia me dar satisfação, né? Eu sempre pensei em usar do mecanismo do meu trabalho para ajudar o máximo de pessoas, então digamos que essa era a minha premissa. E eu identifiquei que através da advocacia privada, abrindo meu próprio escritório, empreendendo, eu conseguiria fazer isso da forma como melhor ia ser conveniente para mim. Eu ia conseguir colocar ali o meu jeito, eu ia conseguir colocar a minha disposição e o que fosse proveniente do meu esforço seria resultado direto para mim, né? Então eu decidi entrar aí na jornada do empreendedorismo dentro da advocacia inicialmente. A gente abriu o escritório, eu tinha 21 anos, a gente ainda estava na faculdade quando começou a se reunir ali para falar de gestão financeira, de comercial, para começar a estruturar ali a empresa ainda com uma gigantesca gama de maturidade de todos os sócios, que é natural, mas começamos a partir dali, né? E aí passamos pelas fases naturais do início do empreendimento e tudo mais, a gente foi crescendo, evoluindo, passando pelas dificuldades naturais de qualquer empresa e conseguimos uma certa consolidação no mercado e agora a gente consegue ter uma evolução mais gradual ano após ano. Em 2016, salvo engano, eu já tinha 2 anos aí de advocacia, eu estava fazendo meu mestrado, porque eu já sabia desde antes de ter essa opção pela advocacia que eu queria ser professor. Até pelo esse viés que eu disse, premissa básica de ajudar o máximo de pessoas, eu via que a questão da docência seria uma oportunidade de eu estar contribuindo com muita gente, ao mesmo tempo me mantendo atualizado
e podendo de certa forma também gerar uma autoridade naquele assunto, né? As pessoas iam me conhecer por representar uma referência naquele assunto e isso aumentar o network e tudo mais. Então, como eu já tinha essa premissa, eu optei por fazer um mestrado, né? O que não agrega tanto no viés empresarial, mas iria me proporcionar esse outro viés acadêmico. E aí eu decidi entrar no mestrado, terminei o mestrado. Só que quando eu identifiquei também que quando a gente vai para essa área acadêmica, as opções também são muito fechadas, mais uma vez eu decidi ir para o que eu via que eu poderia fazer do meu jeito, colocar a minha forma de fazer. E aí eu pensei na questão do digital, né? De levar essas informações para o digital e conseguir conversar e interagir com o público que tinha interesse nesse meu conteúdo através da internet. Porque dessa forma eu conseguiria impactar muito mais pessoas e eu teria uma liberalidade de tempo, eu poderia fazer isso depois do escritório, não teria esse aperreio da questão do choque dos horários. E aí eu mergulhei e fui aprendendo no meio do caminho a questão do digital, né? Fui entendendo como é que funcionava a questão de prospecção também, a questão de tráfego, a questão de geração de conteúdo e tudo mais, identificando que na docência também existiria essa possibilidade de unir junto com esse meu propósito. Então meu propósito de fato seria, ao trabalhar, identificar concretamente que eu podia estar ajudando pessoas, e isso eu vejo hoje que eu posso fazer tanto através da advocacia, que eu pego problemas reais e concretos das pessoas e busco solucioná-los, e através da transmissão de conhecimento e minhas experiências que eu consigo fazer com que pessoas ganhem tempo, né, no universo de hoje que todo mundo quer ao máximo, né, concatenar e maximizar a produtividade e tudo mais. Eu, através do que eu já passei, né, essa é a minha jornada aí não tão longa, mas já cheia de experiências, para que as pessoas conseguissem evitar os erros que eu cometi, né, e talvez refletir sobre os acertos que eu consegui nessa empreitada. Então foi basicamente dessa forma que eu consegui alinhar meu propósito com essas duas atividades que eu realizo hoje. Ô Gustavo, a gente viu que recentemente você fez um evento, vamos chamar assim, né, offline, que a gente fala, muito bacana, onde você lançou aí, né, o TAF. Fala pra gente um pouquinho assim, como foi a sensação de você poder estar ali na frente daquelas pessoas, ao vivo, compartilhando com ela esse teu propósito? Como é que você se sentiu aí? Eu fiquei realmente assim, no momento que começou o evento, eu fiquei com aquela sensação assim de um sonho se realizando, assim, porque foi algo que no começo do projeto digital eu imaginava, assim, né, de poder levar aquela mensagem. E a mensagem do TAF, que é treinamento além da faculdade, é justamente esse diferencial do conteúdo, de não só falar de coisas técnicas, direito tributário, constitucional, administrativo, coisas que hoje em dia a maioria das pessoas e estudantes, quando tem algum tipo de dúvida, ou vão para o YouTube, ou vão para o Google e buscam o conteúdo da forma mais rápida possível. Então eu busquei identificar quais eram as dores e quais eram as dúvidas que eu tinha na época que eu era estudante de direito ou advogado iniciante, e procurei falar daquilo, simplesmente apertar o botão play da câmera e começar a falar que eu errei ali, acertei aqui, que eu deveria ter feito tal coisa, que eu deveria ter feito tal coisa antes, que eu não deveria ter tomado tais e tais caminhos. Então o evento offline, né, que eu acredito nesse modelo híbrido hoje em dia de atuação tanto online quanto offline, que é essencial para que você também mantenha o engajamento e que você consiga se aproximar do público também para sentir fisicamente como é que você está contribuindo e como é que seu conhecimento e sua mensagem está sendo recebida pelas pessoas, né? O online você tem esse acesso, mas o offline você consegue aquilo sentir no olho, né? A gratidão das pessoas de estarem pensando assim, e como eu escutei no final do TAF, né? Que a mensagem que foi passada tanto por mim quanto pelos palestrantes muito competentes que a gente conseguiu reunir também lá, de que talvez várias daquelas coisas que a gente estava conversando ali mudaram a forma de que eles iam trilhar a carreira dele dentro da faculdade, ou despertaram para que eles pensassem já no futuro deles, já a partir dali da faculdade, que é algo que muita gente posterga só para quando pega o canudo ali e joga o chapeuzinho para cima, para depois dali começar a pensar. Então assim, o máximo de possibilidade que você tenha para antecipar essa situação, para que você gere a situação de você se autoconhecer, para identificar, para evitar erros e tudo mais. Eu costumo falar de um erro comum, só para sintetizar isso, do concurso público, né? Que muita gente, ao não se conhecer, vai para esse caminho de concurso
e às vezes é uma pessoa que tem como valor pessoal a proximidade como família, por exemplo. Então alguém que valoriza muito o contato pessoal com a sua família, às vezes embrenha-se pelo caminho do concurso público e termina sendo aprovado em um concurso a léguas de distância, e depois de 5, 10 anos atuando naquele concurso se vê infeliz e não identifica o porquê. Mas na verdade, se tivesse buscado antes daquilo tudo, né, um planejamento de carreira, identificando quais eram as possibilidades ali como estudante, e identificando o que é que melhor se adequava a ele e não ao que o pessoal achava que melhor se adequava a ele, aquilo teria poupado tanto tempo quanto qualidade de vida como um todo, né? Ok, Gustavo, obrigada aí por ter compartilhado conosco o teu propósito, né, que cada dia mais cresce e que a gente tem acompanhado muito aqui junto com você. Vamos passar agora para o nosso próximo convidado. Bom, pessoal, agora nosso próximo convidado é Pedro Galanternick, que está aqui com a gente, que vai falar um pouquinho dele, da trajetória dele dentro dessa gestão financeira. Pedro, muito obrigado por estar aqui compartilhando conosco aí o seu talento, o seu propósito. E aí, conta um pouquinho da tua história. Bom, vou tentar resumir uma história que está completando 8 anos, né, nesse segmento, atuando como consultor financeiro de pequenas e médias empresas. Minha história começou lá atrás, quando eu estava na faculdade de economia, e comecei a trabalhar primeiro no setor sucroalcooleiro, acompanhando o mercado de açúcar e álcool dos principais mercados aqui do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, basicamente. E eu senti uma angústia muito grande que eu estava próximo de acabar o curso de economia e não tinha uma vivência em gestão financeira dentro das empresas. E era uma angústia que eu sentia, que eu queria trabalhar com isso. Eu não queria deixar acabar a faculdade, o período de aprendizado, sem ter essa experiência. Terminei saindo desse emprego, pedi demissão e comecei a procurar aquilo que realmente é o que eu estava sentindo, o que eu achava que eu iria encaixar. Comecei a trabalhar com isso, né? Eu estou completando agora 8 anos trabalhando nesse setor de consultoria empresarial, onde qual é o propósito desse trabalho? Né? Basicamente, maximizar o resultado das empresas, né? Trazer números de qualidade para as empresas tomarem decisão. E aí, encaixou. Né? Assim, eu descobri realmente que era isso que eu queria fazer, né, da minha vida. Um trabalho altamente gratificante, onde eu recebo para estudar, eu recebo para aprender, então eu aprendo mais do que eu ensino para as empresas, basicamente. Então é um trabalho extremamente gratificante. E, assim, o resultado a gente vê na prática. Basicamente, qual é o cenário que a gente encontra no Brasil? É cultural, do pequeno e médio empresário, às vezes não dá tanta importância à gestão financeira num primeiro momento. Né? Assim que a empresa é constituída, é natural que o principal objetivo do empreendedor seja vender, né? Porque, enfim, no Brasil a taxa de mortalidade da empresa é grande, né, comparado com outros países, dada inúmeros fatores, seja carga tributária, seja algum tipo de concorrência desleal, enfim. Por alguns fatores, a taxa de mortalidade é significativa aqui no Brasil, e um dos fatores que influencia essa taxa de mortalidade é a falta de gestão empresarial. Eu sempre senti também muita essa angústia assim, na minha empresa hoje, na minha consultoria, eu só consigo trabalhar, eu tenho uma estrutura fixa, então eu consigo trabalhar com empresas de um porte médio para cima, vamos dizer assim. Já partindo agora para um segundo momento, eu vejo uma necessidade muito grande de falar de gestão empresarial para o pequeno empresário, para o micro e pequeno empresário, que eu acho que é um setor que ele é mal atendido hoje no Brasil. Né? O micro e pequeno empresário hoje ele vai muito no feeling, assim, ele não tem uma mínima gestão financeira para a tomada de decisão. Né? E eu acho que hoje não existe um apoio. Existem alguns órgãos que são subsidiados aí pelo governo, enfim, mas eu acho que não tem assim o que eu acho que deveria ser, da qualidade que deveria ser. Então, no segundo momento, a gente pode falar um pouco melhor aí sobre esse segundo projeto. Que bacana. Então, assim, você percebeu dentro da tua trajetória, ainda na faculdade, que o teu propósito era ali ajudar os empresários a darem uma vida longa, perpetuarem ali o teu negócio através da gestão financeira. Exato. E quando você decidiu isso, qual foi a tua satisfação? Assim, qual foi o teu sentimento em relação a, poxa, descobri, é isso que eu quero? Trabalhando com alguns clientes, acho que o feedback é altamente importante nesse processo de você entender que você está no caminho certo. Né? Alguns empresários falavam, pô, agora eu passei a enxergar a minha empresa, onde antes eu estava navegando aqui num mar que eu não conhecia, agora eu sei para onde eu estou indo, eu sei a lucratividade da minha empresa, eu sei quanto a minha empresa gera de caixa, eu sei qual é a minha dívida, eu sei se eu tenho ou não fornecedores atrasados, clientes que estão inadimplentes ou não. Um cenário que ele não fazia parte antes, e a partir de um certo momento ele passou a tomar decisões estratégicas com base em número. Isso é o que a gente defende, né? Trazer o número para a mesa para a tomada de decisão.
Esse é o papel de um controller, vamos dizer assim, um controller, no nosso caso um controller terceirizado. E aí quando você tem esse feedback, você tem aquela sensação de que... De papel cumprido, né? Que bacana. E eu acho que no final das contas é isso. O cenário que a gente encontra, assim, o empresário, eu estou falando agora mais do micro e pequeno, né, que é um setor que é mal atendido, hoje ele toma uma decisão em cima de poucas informações. Né? Tem uma frase de Mark Twain que se o único instrumento que você tem é um martelo, todo o problema você acha que é prego. A gente traz o que a grande empresa faz em termos de tecnologia financeira, a gente traz para o pequeno empresário. Né? Uma empresa que é listada na bolsa hoje, por exemplo, ela é obrigada a servir informações para o acionista que, por que não trazer esse tipo de tecnologia para o pequeno empresário? Obviamente que eu não posso comparar o tamanho de faturamento de um pequeno empresário com uma empresa hoje que está de capital aberto, mas eu posso comparar o tipo de relatório, as melhores práticas contábeis e financeiras para a realidade do pequeno. Pode ser uma coisa inatingível, mas tudo tem seu tempo. E esse novo momento que você está virando aí, de um novo propósito, um propósito está crescendo. Conta um pouquinho aí pra gente do que é esse momento que você está vivendo agora. Como eu falei, hoje na minha empresa atual, eu basicamente não consigo atender, gostaria muito, mas no processo que eu estou agora, não consigo atender micro e pequenas empresas, né, com esse serviço que eu presto hoje de consultoria financeira, e isso sempre ficava me angustiando. Falei com o Gustavo várias vezes sobre isso, isso está me angustiando, preciso falar com esse pequeno empresário de alguma forma. E um jeito que eu encontrei, que eu estou encontrando basicamente, que é um projeto que está nascendo ainda, é de me comunicar digitalmente, através da internet, com esse micro e pequeno empresário. De que forma? Como é que surgiu isso? Basicamente eu recebi solicitações de ajuda de alguns familiares, pessoas muito próximas a mim, que têm negócio, têm comércio e são microempresários, para eu dar minha visão, meu apoio para esses empresários. E aí eu não tinha condições de pegar essa empresa e colocar dentro da minha empresa lá, porque foge um pouco do nosso tipo de cliente. Então eu optei por atender essas pessoas meio que ali na minha casa, a gente se reunia para eu dar minha visão basicamente sobre o negócio. E eu vi que ali tinha uma grande oportunidade de, se tem essa pessoa que está muito próxima a mim, imagina quantas dessas não tem no Brasil. Eu fui pesquisar, mais de 90% das empresas no Brasil são microempresas. Ou seja, é uma empresa de um empreendedor, 2, 3 funcionários. Então, assim, isso é a grande maioria das empresas no Brasil hoje. E é que tem a maior taxa de mortalidade no Brasil, são as microempresas. Quando eu falo microempresa, é o cara que tem uma lanchonete, um salão de cabeleireiro, uma pequena padaria. Hoje, esse cara ele tem um nível de gestão que ele precisa ser acompanhado, né, para a empresa se perpetuar. Quando eu recebi essa solicitação desse apoio pontual, eu vi que aí existia uma grande oportunidade de falar com várias pessoas como essa que veio até mim. E eu acho que a internet é um grande meio, um grande canal aí de comunicação que eu posso explorar com o intuito de ajudar, basicamente, empresários a perpetuarem suas empresas. Muito obrigada, Pedro, aí, por estar compartilhando com a gente aqui um pouquinho desse propósito, do que era e do que está sendo, né, de projetos futuros que em breve vão estar aí com vocês. Bom, nosso próximo convidado aqui é Felipe Portela, né, aí da Dom, nosso parceiro. Felipe, conta pra gente um pouquinho do teu propósito. Que nos veste hoje. Que nos veste hoje, é verdade, gente. Tá vendo? Exatamente. Todos nós aqui estamos de Dom. Exato. Então é uma muito bem vestido. Uma prova viva de que tá dando certo. O propósito tá dando certo. Felipe, conta um pouquinho da sua trajetória até chegar na Dom. Não, assim, eu só queria dizer que toda essa trajetória de vida, que também não é essa trajetória absurda, em que eu meio que me jogava em alguma coisa, mas assim, com a característica de como se eu não tivesse foco, desde a época de colégio. O que é que você quer da sua vida? Eu não sabia responder. Então, tudo isso que passou foi uma forma de me maturando, de criando uma robustez para o que eu faço hoje. E assim, eu continuo trabalhando, gerenciando a empresa na área de saneamento. Mas eu pude me encontrar na questão de empreender, na questão de criação de arte, que é a minha formação, que é a publicidade, e na questão de evangelizar, que é o que eu acredito. Então, dá todo um significado novo, um sentido novo. Me sinto como se eu estivesse saindo da faculdade e encarando. Ô Felipe, você falou pra gente aí um pouco de como você descobriu essa paixão pelo empreendedorismo, essa paixão pela arte.
mas você disse que sentia que estava faltando alguma coisa, ou seja, por mais que você estivesse empregado em alguns pontos, mas você ainda sentia alguma coisa. Quando você criou a Dom, que é o que você está colocando pra gente, que você pôde reunir realmente essas 3 paixões, o que é que você sentiu quando você conseguiu concretizar ali no dia 1º de maio, quando você lançou aí a Dom? Qual foi a sensação, Felipe, de ter assim, encontrado o seu propósito? Eu acho que na vida da gente, a gente busca realizações pessoais e profissionais. Pode parecer grandioso demais, pode parecer que eu estou querendo florear, mas assim, deu todo sentido à minha vida. Dá até um nervosismo de falar sobre isso, porque nunca é tarde para a gente tentar, né? E não que eu seja muito... Porque eu não sou velho, eu estou começando a vida profissional agora, mas eu involuntariamente me comparava com muitos amigos meus que se formaram comigo na época de colégio, terminaram o colegial comigo, que já estão tocando suas vidas e já estão todo mundo funcionando, funcionando a vida do jeito que eles optaram. Eu vejo as pessoas mais novas, como o caso dos meninos aqui, de Pedro e de Gustavo, que desde de mais novos eles já eram muito destemidos no que queriam, já sabiam o que queriam. E eu, como eu disse antes, eu estava meio que aceitando as condições que aparecia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não focava. Mas é como eu disse, eu encontrei no momento da inauguração da Dom, assim, um pouco de tudo que eu pude viver, de como a vida se colocou para mim, como Deus queria que eu passasse por tudo aquilo para que eu maturasse mesmo e realmente me descobrisse como uma pessoa que posso ser responder por mim mesmo sem depender dos outros. Teve uma questão assim, um negócio assim que eu vi, pô, velho, é isso mesmo, que como eu sou de paróquia, como tenho essa vivência de igreja, eu conheço muita gente. E quando a gente fez o lançamento, esse evento offline, muitos amigos meus e próximos meus foram lá para dar o apoio, para comprar o propósito, a mensagem por trás de tudo aquilo. Mas através do online, quando a primeira pessoa que eu nunca vi na vida, que era uma menina lá do Rio de Janeiro, eu não me lembro o nome dela agora, desculpe, mas quando ela fez o pedido no site, que ela acreditou no propósito, que ela disse, tá lindo, é isso, eu me encontro nisso. Aí eu dei aquele nó na garganta, assim, que até de lembrar, assim, não é um reconhecimento para muitas pessoas, mas para mim é a realização profissional. Pô, é isso, velho, é isso, é isso que eu quero tocar para frente. Acredito muito, muito mesmo, né, nessa questão do propósito. É isso. Ok, Felipe, obrigada aí por estar compartilhando aí esses momentos fortes da vida, né? Essa vivência do propósito. Bom, gente, a gente vai encerrando, mas o que é que eu queria falar? Só um parêntese assim, né? Tem um negócio das perguntas do... Eu sei o que eu queria colocar. Isso aí fica preto e branco depois, viu, gente? Inclusive essa minha fala é preto e branco. Para quem assiste esse vídeo, os conselhos vocês dariam? Acho que é legal. Para quem está nesse momento de retomada, porque veja, são 4 pessoas com background bem diferentes de vida, história totalmente diferente, mas eles fazem aquilo que gostam hoje, né? Então, para quem assiste, eu acho que é importante. Talvez muitas pessoas assistam e se encontrem no momento que vocês estiveram lá atrás e vislumbrem estar onde vocês estão hoje. Né? E assim, para as pessoas, qual recado vocês dariam para essas pessoas? O que vocês falariam para elas? Pedindo, meu patrão, seria bom que você também falasse, velho. Mas você vai abrir um momento. Gravou isso? Vai ter, vai rolar, né? Bom, pessoal, pra gente poder finalizar aí com chave de ouro, eu queria que vocês dissessem para essas pessoas que estão aí nos assistindo, que muitas vezes ainda não encontraram o seu propósito, o que vocês têm a dizer? Qual é a dica de vocês para essas pessoas? Eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas posso dizer assim, que eu me encontrei hoje no que eu me proponho a fazer, né? Aí eu não sei, algumas pessoas podem dizer que foi sorte, ou que, enfim, eu busquei fatores para isso acontecer, né? Mas eu acho que assim, hoje eu me sinto extremamente realizado com o que eu faço. Eu acho que é uma satisfação enorme você trabalhar com o que você gosta. Quando a pessoa passa a conhecer, né, e passa a trabalhar com isso, ou seja, ganhar dinheiro com o seu hobby, vamos dizer assim. Acho que é a maior satisfação possível para um ser humano. E eu acho que a pessoa tem que se auto-perguntar,
né, fazer alguns questionamentos, né, que podem ajudar ela a encontrar esse propósito de vida. Não sei, talvez tem uma pergunta que é muito legal, que alguns autores falam sobre isso, sobre propósito, que a pergunta é a seguinte: o que é hoje impossível na sua vida, mas que se fosse possível, mudaria significativamente a sua vida? Eu acho que é uma pergunta que pode ajudar, né, quem está assistindo agora, a se encontrar e buscar, isso como eu falei, juntar um hobby com um propósito de vida. Eu acho que é isso. Quem consegue esse feito está realizado na vida. Eu acho que se eu pudesse dar como dica assim para alguém que está buscando o propósito e tudo mais, não ter medo de arriscar. Eu acho que o máximo que pode acontecer é dar errado e ele buscar ou aprimorar aquilo, se ele identificar no erro que aquele é o caminho, mas ele terminou ou usando alguma ferramenta errada ou tomando algum caminho errado, mas se identificou eventualmente naquele caminho, aprimorar aquilo, ele já vai ter tido uma experiência e não ficar postergando demais, buscando desculpa demais. Assim, o meu caminho para a educação online foi um período que o meu escritório estava em crescimento, eu tinha os 2 períodos de trabalho lá, eu estava finalizando o mestrado, então talvez fosse o pior período de tempo possível para eu abrir aquele negócio de começar o Instagram e tudo mais, página online, mas eu fiz e fui sem saber muitas das coisas de marketing digital e fui aprendendo no meio do caminho. Assim. Então o que eu poderia dizer é: arrisque, tente, né? A sua ideia aí você só vai saber se colocar em prática, né? Tem um termo bem forte que eu vi uma vez que dizia que um dos locais mais valiosos do mundo era o cemitério, onde as pessoas levavam seus sonhos e tinha lá livros que nunca foram escritos, projetos que nunca foram colocados em prática, empresas bilionárias que nunca sequer foram abertas. Então acho que a pessoa tem que buscar essa tentativa e a partir daí ir evoluindo, né? E não buscar ficar postergando demais as coisas. E como dica final é todo mundo se colocar na posição de estudante e professor eternamente. Estudante para aprender todos os dias, todas as pessoas têm algo a ensinar alguém, e professor, porque eu acredito muito que a pessoa precisa se assumir nessa posição de que tudo que ela passa na vida, ela tem condições de contribuir para a evolução de outras pessoas. Eu acho que as pessoas minimizam muito esse potencial que tem de, com a sua história, poder ajudar pessoas. Muito bacana. E aí, Felipe? Assim, só vou complementar, porque já disseram tudo, né? A vida de quem ousa tomar uma decisão dessa, ela não espera em glamour, não espera esse glamour, você vai ter muita dor de cabeça, você vai ter muito aperreio, você vai ter contas a pagar, e tudo isso é prazeroso. Agora não é fácil não, então é até uma responsabilidade da gente muito grande a gente dizer, vá. Mas é revigorante. Eu acho que quando você quer mesmo as coisas, nada que vem fácil demais a gente dá muito valor. Mas quando a gente toma uma decisão tão ousada na vida, a gente se encontra de uma maneira que é válida. E eu sei que tem muita gente que trabalha hoje em alguma coisa que talvez não goste, eu já passei por isso. E rapaz, eu posso ser melhor do que isso. Eu profissionalmente eu sou medíocre, eu posso ser muito medíocre mediano, né? Eu posso ser muito mais do que isso, eu tenho potencial para isso. E muitas vezes por medo não dá esse primeiro passo, né? Movimento é vida. Essa frase de efeito é maravilhosa, é do filme. Entendeu? E é isso. Arrisque. Esteja pronto para muitas dificuldades mesmo, inclusive de pessoas que talvez poderiam lhe apoiar e talvez se sintam seguras, mas prove. Eu acho que o pior inimigo da gente é a gente mesmo. Não se boicote. Você pode ser muito mais do que o que você está sendo agora. Perfeito, Felipe. Gente, mais uma vez obrigada pela participação. E aí vocês viram um pouquinho da dica que cada um colocou. E eu quero trazer só uma reflexão para vocês. Vocês viram aqui depoimentos de pessoas, não só eu falando, mas depoimentos de pessoas que vivenciam o seu propósito, que tiveram um caminho a trilhar até que descobrissem esse propósito e colocassem ele realmente em prática. O que Felipe falou foi muito importante, o que a gente disse no segundo vídeo. Não existe uma fórmula mágica, gente, em que eu vou vender para vocês e vocês vão aplicar. Cada um aqui contou uma história diferente, um ramo diferente, uma vivência diferente. E isso não significa que a sua história tem que ser igual a uma dessas.
mas, poxa, Flávio, então eu estou empregado, não sei o meu propósito, então eu tenho que empreender, eu tenho que largar o meu emprego para poder construir uma empresa minha? Não! Se você é um profissional que está desmotivado com aquilo que faz, encontre o seu caminho. Você pode ser melhor naquilo que faz, dentro da empresa em que você está, desde que você ame o que você faz, que você descubra o seu propósito e que esse propósito te deixe feliz. Então esse é o intuito desse bate-papo, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos deixar as redes sociais de cada um deles, para que vocês possam ir lá conhecer um pouquinho mais de tudo isso que eles colocaram para vocês, para que vocês possam ver na prática tudo o que eles estão falando aqui, ok? Espero vocês na próxima. Até breve!